o escritor de... Mas por que Jesus se coloca como cordeiro, fazendo essa analogia com o sacrifício do Antigo Testamento e tudo mais? Sendo que ele o- era uma quebra, né? ele era quebra, mas esse cordeiro está presente na linguagem bíblica, designadamente como tendo existido desde antes do Big Bang, desde antes da fundação do mundo. Esse... Claro que não era um cordeiro, não era nada disso, é um símbolo. Ou seja, o que se está dizendo quando Paulo fala isso, quando João fala isso no Apocalipse, quando Pedro fala isso, que ele é, o João Batista disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira. É, E o tempo verbal que ele usa é tirou, tira e tirará. É quem tira sempre, quem arranca o pecado do mundo para sempre. para sempre. Não que ninguém esteja pecando, mas quem crê que ele tira, se pacifica. E todo aquele que se pacifica começa a entrar num estilo de vida infinitamente menos atormentado pela ambivalência humana. E eu sei disso porque eu experimento isso. Eu não sou um teórico disso. Eu sou um prático disso. A minha vida inteira. Eu estou te falando o que é vida em mim. Tá. Então, o Novo Testamento diz isso. Diz que era um processo, diz que teve os seus dias, mas olha as palavras que Paulo usa. Paulo diz que entrou em estado de esclerosamento. A lei de Moisés entrou em estado de esclerosamento. O autor da carta aos Hebreus diz que caiu em caducidade, caducou, entrou em estado alzheimico, não sabe mais concatenar nada com o mundo real e atual. Aí tem um monte de expressões assim. No entanto, João, Pedro, Paulo e João Batista, que aludem ao Cordeiro, porque Jesus nunca falou, eu sou o Cordeiro. Ah, ele nunca não. falou? Ele só viveu como um cordeiro, Ah, eu achei que ensinando a viver como cordeiro. Sei. E foi à cruz como cordeiro, sem abrir a sua boca, cumprindo a profecia de Isaías 53. Aí, pois bem, eles dizem que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação do mundo, o que quebra um paradigma do cristianismo. O que quer dizer isso? Pois é, quebra um paradigma do cristianismo constantiniano, dos credos, dos concílios para escreverem teologias que eu chamo de anatomias divinas. Os caras tentaram destroçar Deus, remontá-lo, frankensteinianizaram Deus nesses concílios. Mas esses apóstolos disseram, ele foi imolado antes da fundação do mundo. O que isso significa? O cristianismo desenvolveu a teologia de que Deus criou, aí deu tudo errado, aí ele enviou Jesus. Ele tentou consertar. Consertar ele com o dilúvio, com veio outras... consertando, não dava certo, sempre estragava de novo. Aí vai. Tem a última cartada foi Jesus. Jesus, E aí joga a última cartada lá, e de modo que Jesus é a redenção, acontece para salvar a criação. Esses apóstolos de Jesus, tudo gente da Galileia, com exceção de Paulo, que estudou das melhores universidades, todos eles entenderam que o Cordeiro real, esse que é Deus em Deus, de Deus, um com Deus, como Jesus disse, eu e o Pai somos um, esse que é mistério puro, que nem existe. Eu costumo dizer que Deus não existe. Como assim? Você existe. Sim. Você é fotografável, mensurável, estudável, debulhável, você é tudo. Para partir de ti e de mim para o Big Bang existe. A gente já consegue chegar hoje à ervilha primal de adensamento de energia, massa, tudo isso. Mas uma ervilha primal que adense os universos todos em si mesmo já é um negócio absurdo, incompreensível. Incompreensível mesmo. Agora, isso existe. Porque só existe o que é detectável. O que não é detectável, o que não é estudável,
o que não é verificável, o que não é manifesto Mensurável. como repetição constatável, não existe. Ah, entendi. E Deus, por definição, é o inexistente. Deus é o eterno e incriado. Onde é que, em cabeça de quem que isso existe? Em que laboratório isso cabe? Essa matéria, testado. teologia, devia ser muito mais uma antropologia da história da fé do que teologia, que é Deus, a lógica sobre Deus, ou a lógica de Deus, ou o estudo de Deus. Estudo de Deus é uma balela. Eu só consigo saber um pouco quem é Deus em Cristo Jesus. Aí eu sei o caráter de Deus, eu sei como o homem deve ser, sei quem Deus é e como o homem deve ser. Em Cristo eu aprendo isso tudo. Mas antes de haver criação, o que os apóstolos estão dizendo é uma coisa transmetafísica, Então, cara. como ele foi imolado antes da criação? Pois é, ele se ofereceu. Quando Paulo diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, está falando de Cristo Jesus, antes a si mesmo se esvaziou. E esse ato de se esvaziar de Deus é a criação toda. É ele tirando pedaços dele. Ele explodiu Deus. É o Big Bang. É. Ou o que quer que venham a ser os outros Big Bangs nos multiversos que existem por aí, em camadas dimensionais variadas. Tudo são partículas de Deus. Tudo. E ele mesmo é quem ele sempre foi, espírito e verdade. Mas ele nunca foi visto e o Novo Testamento diz nunca será. E o Apocalipse termina dizendo que na Nova Jerusalém não havia templo nem santuário. Porque, claro, que Deus vai caber em templo e santuário. Ele mesmo diz, os céus dos céus não me podem conter. Vocês, no entanto, me querem construir uma casa? Isso é uma pergunta que derruba tudo, né? Derruba qualquer ideia Acaba de com igreja. templo, religião. Igreja sou eu, é você. Igreja é gente. Quando tiverem dois não é reunidos, prédio, dois ou três. dois ou três em minha presença. Em meu nome eu aí estou com eles. Então, na Nova Jerusalém não tem santuário. E João diz, a única coisa que tem é a luz do Cordeiro iluminando o universo.